A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de Juízes, capítulo 19. Os assuntos do vídeo de hoje serão hospitalidade, sacrifício e o valor da mulher perante a sociedade e o valor da mulher perante o nosso Deus. Nós vamos ver que são valores distintos, que a sociedade trata a mulher de uma maneira, mas o nosso Deus gostaria que a sociedade a tratasse de outra maneira, né? Então, este capítulo ele vai contar uma tragédia que vai acontecer com a moça, uma concubina lá de Belém. E é um assunto bem delicado, bem difícil. Eu estava até pensando em não explicar esse texto, né? Eu ia apenas fazer a leitura, né? Mas como eu combinei com o meu Senhor que tudo que eu aprendesse na palavra de Deus, eu ia compartilhar com vocês no vídeo, né? E não vou fazer diferente com esse aqui, né? É um texto difícil, mas eu vou encarar, né? Os covardes não vão entrar no reino do céu. Então, tudo que eu aprendi com esse texto, eu vou compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que, mesmo sendo um texto difícil, que não fala de amor, não fala de caridade, não fala de santidade, né? É um texto bem complicado, difícil. Ele nos traz uma lição importantíssima, porque todos esses textos difíceis que a gente vê sobre dor, sobre sofrimento, sobre tragédia, eles chocam a gente, marcam, né? E essa moça era de Belém. O nosso Salvador Jesus Cristo também nasceu em Belém, né? E ele sofreu, ele foi crucificado, ele sofreu humilhação. E também aconteceu essa tragédia terrível com o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, mas foi necessário e marcou a nossa vida, né? E graças à paixão dele, graças ao sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação hoje, né? Então é uma história difícil, mas ao mesmo tempo é linda. E a mesma coisa a gente vai aprender assim com essa moça aqui de Belém, com essa concubina, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, e que houve um homem levita que, peregrinando aos lados das montanhas de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Então aqui o texto já começa assim: e aconteceu também. Por que também? Porque no capítulo anterior nós vimos que a tribo de Dan fez coisas terríveis também lá, né? Também o Mica fez coisas horríveis nessa época, porque essa época não tinha rei, não tinha liderança religiosa forte, os sacerdotes não estavam fazendo um bom trabalho, não tinha juízes para julgar as causas da nação de Israel. Sansão foi o último juiz, né? Então aqui cada um fazia o que bem queria. Então virou uma bagunça, porque ninguém seguia mais as leis de Deus. Todo mundo fazia suas próprias vontades. E uma sociedade que não tem lei vira bagunça, né? Então por isso que está aqui também, né? Então nesses dias que estava o povo na degradação moral, todo mundo fazendo o que bem queria, tinha um homem levita. E na sua peregrinação, ele passou pelas montanhas de Efraim e achou uma concubina. E se afeiçoou a ela e coabitou com ela, né? Concubina, a gente sabe na palavra de Deus que era uma serva. Ela recebia um salário e também ela coabitava com o marido, né? Então era como se fosse uma esposa, só que era uma esposa, não tinha o mesmo valor da esposa oficial, era uma concubina, né? Então era uma serva que o homem tinha relação com ela, tá certo? Verso 2. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Então aqui ela adulterou e o levita a mandou ela embora para a casa do seu pai. E ela foi embora para a casa do pai dela, né? Então, e ela morava lá em Belém. Olha só aqui, essa história aqui, como nada na palavra de Deus é por acaso. Prestem bastante atenção. Essa moça é de Belém. Nosso Salvador Jesus Cristo também nasceu em Belém. A gente vai ver várias referências apontando para Cristo. Porque toda a palavra de Deus aponta para Cristo, tá bom? Jesus é o personagem principal da Bíblia Sagrada. E quase todos os textos da Bíblia que a gente está estudando aqui apontam para Cristo, né? Verso 3. E seu marido se levantou e partiu após dela para lhe falar conforme ao seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se e ao encontrar-se com ele. Então aqui ele se arrependeu de ter mandado ela para a casa do pai dela, bateu a saudade, né? E perdoou aquela traição e foi lá na casa do pai dela buscar ela, né? Então ele também tinha um servo, um moço, e chamou esse moço, trouxe 2 jumentinhas para buscar a serva dele de volta, né? Buscar a concubina, né? Aqui no verso 4. E seu sogro, olha só, a escritura considera a concubina como uma esposa, tá? Ela tem menor valor do que uma esposa oficial.
mas a concubina ela é considerada como esposa também, ela tem direitos, né? Tanto que os filhos das concubinas eles têm direito à herança, né? Então a concubina ela também tinha direitos, tá bom? E era considerada uma esposa, tá certo? Que nem o Jacó, ele teve as suas 12 esposas, mas teve várias concubinas também, né? E todos os filhos dele, tanto das esposas como os filhos das concubinas, receberam herança. Todos tinham direitos, né? Verso 4. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. Olha só, 3 dias, outra referência ao nosso Salvador Jesus Cristo, né? Após o 3º dia, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então aqui ele passou 3 dias se alegrando com o levita, né? E o sogro ele recebeu esse levita com alegria. É um sinal que ele tratava bem a filha dele, né? Então essa concubina aqui, ela não traiu esse levita porque ele era uma pessoa ruim com ela, né? Foi uma fraqueza da carne dela, né? Só que aqui o levita perdoou ela e sentiu saudade e quis trazê-la de volta, né? Verso 5. E sucedeu que, ao 4º dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforte o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. E assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se a teu coração. Então aqui o sogro do levita, ele era muito hospitaleiro, e sempre queria que ele ficasse junto, até porque a filha dele ia ficar mais tempo com ele, né? Então era uma maneira dele passar mais tempo com a filha. Então ele queria que o levita ficasse o máximo de tempo possível na sua casa, né? Mas aqui também fica uma lição importante para nós. Vocês acreditam em pressentimento, que Deus ele coloca na nossa mente, no nosso coração, que algo de ruim vai acontecer, e você sente que algo ruim vai acontecer? Às vezes você vai fazer uma viagem e você tem um pressentimento que não é para você fazer essa viagem, e você tema, faz essa viagem e dá tudo errado, né? Na minha opinião, o pai da moça aqui, Deus estava dando um pressentimento para ele, que algo de ruim ia acontecer, e ele queria ficar o máximo de tempo com a sua filha. Presta atenção no texto e vê se vocês concordam comigo nessa parte, tá? Minha mãe tinha muito esse negócio de pressentimento. Às vezes ela estava assim, ela sentia uma coisa ruim e ela pensava em alguém, vinha na mente dela alguém. E ela ligava que aquela pessoa estava passando por algum problema, alguma dificuldade. Então tem pessoas que têm esse dom do pressentimento, né? Aqui o pai da moça, eu acho que ele estava pressentindo que algo de ruim ia acontecer com a sua filha, né? Verso 6. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegrei-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. Então aqui ele constrangeu, ou seja, o levita já estava querendo ir embora, mas aqui o sogro estava insistindo e conseguia convencer ele. Só que aqui ele já estava constrangendo ele. É aquela pessoa que quer ir embora, mas o que está hospedando fica constrangendo a pessoa. Não, fica mais um pouquinho, né? Aí a pessoa fica sem jeito de falar que não, né? Verso 8. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando, para que a noite e que o teu coração se alegre. E amanhã, de madrugada, levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Olha só aqui ele insistindo aqui, olha, já está tarde, vai estar tarde, não vai viajar agora de noite não, é perigoso viajar de noite, fica aqui em casa, né? Olha só que ele estava pressentindo alguma coisa, né? Sabe quando sua mãe fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover, e você não leva e chove? É mais ou menos isso daqui. Ele falou assim, não vai agora à noite não, fica aqui e amanhã de manhã você vai, né? Às vezes Deus quer chamar nossa atenção, a gente toma uma decisão precipitada e Deus está chamando nossa atenção, olha, não vai ser bom para você, e a gente não consegue perceber esses recados que Deus manda na nossa vida.
Aqui o levita não percebeu, era Deus dando sinais para ele não ir à noite, que ia acontecer alguma coisa ruim, né? Mas ele não conseguiu enxergar esses sinais, porque ele já estava querendo ir embora para a casa dele, né? Verso 10. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentas abardados, como também a sua concubina. Então ele partiu, não quis saber do conselho do sogro não, né? Verso 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Olha só, a primeira dica que Deus deu para ele, para acontecer tudo bem na vida dele, ele não soube escutar. O sogro dele falou: não vai viajar de noite, né? Mas ele não escutou. Agora aqui é Deus mandando outro recado para ele aqui, através do moço. Olha, a gente já andou bastante, está de noite, é perigoso. Vamos dormir aqui em Jebus, né? Na cidade dos Jebuseus. E o levita teimoso: não, vamos continuar, né? Tem pessoa que não está atento aos sinais que Deus está mandando. Esteja atento aos sinais que Deus te manda, tá bom? Para você não sofrer. Tudo isso aqui poderia ter sido evitado, tá bom? Verso 12. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Então aqui ele não confiava na cidade de Jebus, porque não era dos Jebuseus, não era do povo das 12 tribos de Israel, né? Então ele pensou assim: eu vou estar mais seguro numa cidade do meu povo, né? Só que nem sempre é assim que acontece, tá? Às vezes o inesperado vem de onde você menos imagina, né? Verso 13. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Verso 14. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Então, quando o sol escureceu por completo, escureceu lá em Gibeá. Aí eles decidiram pousar lá em Gibeá, né? Que era da tribo de Benjamim. Verso 15. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Olha só, outra semelhança com a história do nosso Salvador Jesus Cristo, né? A concubina aqui é de Belém. Nosso Senhor Jesus Cristo é de Belém. Quando a Maria foi para a cidade de Belém para fazer o censo, né? Ninguém quis hospedar eles, né? Olha só como é que o povo de Deus, que era para ser um exemplo, não tinha hospitalidade, né? A gente viu que o sogro do levita aqui tinha hospitalidade, mas lá na cidade de Gibeá, ninguém quis hospedar eles, né? Faltou hospitalidade para aquele povo. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? Então esse velho que peregrinava, que era lá do povo de Efraim, ele morava nessa cidade, né? Mas ele era peregrino ali. E ele viu que, por que esse homem está aqui na praça, né? Ninguém vai hospedar ele? O que está acontecendo? Para onde você vai? Para onde você vem? Aí começaram a conversar. Aí no verso 18. E ele lhe disse: passamos de Belém, de Judá, até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Então aqui é uma dica importante, né? Quantas pessoas que buscam ir à casa do seu Senhor e ninguém o acolhe, né? Aqui ninguém acolheu ele. Ele decidiu ir para uma cidade do seu povo e ninguém o acolheu. Quantas pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, vão para uma igreja, buscam uma igreja buscando acolhimento e ninguém o acolhe. Pelo contrário, as pessoas repelem essas pessoas, né? Fica olhando com cara feia para elas, não abraça, não recebe bem. Então isso aqui é uma dica importante para a igreja, tá? Quando alguém entrar na casa de Deus, na igreja, ou alguém no seu serviço, qualquer uma pessoa que buscar ajuda sua, acolha bem, mostre que Cristo está dentro de você, né? Aqui essa pessoa, ele buscou ajuda entre o seu povo e ninguém o acolheu, né? Verso 19. Ainda que há palha
e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para a moça que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Então ele encontrou um homem que era peregrino, não era daquela cidade, que tinha hospitalidade dentro do seu coração, e recebeu eles na sua casa, né? Então, às vezes, a pessoa não encontra hospitalidade no meio do seu povo, mas vem uma pessoa de fora e mostra que tem Cristo dentro do coração, né? Então, a pessoa que é cristão não é aquela que vai para a igreja, não é aquela que se veste com terno, a mulher com vestido. É aquele que sabe que tem a hospitalidade, tem o amor, a caridade dentro do coração, tá? É aquele que recebe as pessoas que precisam, tá bom? Verso 21. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e levando-se aos pés, comeram e beberam. Verso 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, aqui, isso aqui eu achei ótimo, né? Aqui, essa versão que eu estou lendo é a versão que o Padre Almeida escreveu. Toda a parte que na Bíblia que está com parênteses assim, é porque foi acrescentada pelo autor, né? Então esse texto aqui foi o autor que escreveu. Ele chamou essas pessoas aqui que bateram na porta lá, homens que eram filhos de Belial. Belial é uma entidade demoníaca, né? Então são pessoas que são filhos do diabo. Vocês vão ver por que ele está chamando eles assim, né? Porque esse texto chocou quem estava escrevendo o texto aqui, né? E quem lê esse texto tem que ser abalado, tem que chocar, tá? Porque se você ler esse texto aqui e você não se emocionar, você não se compadecer da moça aqui de Belém, alguma coisa está errada com você, tá bom? Você está assistindo muito canal de notícias de Cidade Alerta, essas coisas assim, que vê muita tragédia e nada te comove mais, né? A morte de uma pessoa agora é apenas estatística, não mexe mais com você. Mas o que vai acontecer com essa moça aqui, ela tem que mexer com a gente, tem que trazer indignação para nós, tá bom? Se você ler esse texto e não ficar indignado, porque o Espírito Santo de Deus está bem longe de você. Mas se você ler esse texto aqui e você sentir indignação, é porque o Espírito Santo está forte em você, tá bom? Porque vai acontecer uma coisa terrível com essa moça de Belém. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Essa palavra conheçamos é relação sexual, tá bom? Desde o Gênesis, Adão conheceu a Eva e teve filhos. Então conhecer a Eva, porque ele teve relação com a Eva e teve filhos, né? Todos os casamentos do Gênesis, tudo quando tem conhecer é relação sexual, tá? Então eles estão pedindo pro aquele velho que hospedou o homem levita e a mulher de Belém e o seu servo, para que ele levasse aquele homem levita para fora, para eles terem relação com ele. Isso aqui é exatamente o que aconteceu no Gênesis 19, né? Lá em Sodoma e Gomorra. Tinha 2 anjos na casa de Ló, e eles pediram para que o Ló colocasse para fora os 2 anjos, para eles terem relação com os anjos. Olha só o cúmulo que é isso aqui, né? Por isso que o escritor chamou esses homens de filhos de Belial, porque eles são pessoas tomadas pelo diabo, eles não podem ser ser humano comum aqui, né? Eles estavam com coisa ruim no corpo aqui, né? Para poder ter uma atitude dessa, né? Para pegar um estrangeiro, uma pessoa que eles tinham que acolher, em vez de acolher, eles querem fazer mal para ele, né? Aí verso 23. E o homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Então isso aqui era loucura, mesmo num tempo que eles estavam afastados de Deus, isso era loucura, tá bom? E sempre vai ser. Isso aqui é inconcebível, ninguém pode concordar com uma coisa dessa. Isso aqui tem que trazer indignação, tá bom? É uma loucura, né? Coisa terrível que esses homens estão fazendo. Mas infelizmente acontece muito nos dias de hoje, né? Até jogadores de futebol famosos violentam mulheres e estão presos aí, né? A gente vê essas coisas acontecendo, nada mudou, né? O povo sem Deus comete essas loucuras. O homem sem Deus, ele pratica essa iniquidade. Isso é loucura, é escândalo, tá bom? Verso 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Então aqui essa proposta aqui do hóspede também traz indignação, porque ele quer salvar o homem, mas no lugar do homem ele quer dar a filha dele virgem
e a concubina para serem humilhadas, né? Que proposta é essa, né? A gente vai ver que aqui perante a sociedade, a mulher tinha menos valor do que o homem, porque ele queria dar a filha e a concubina para serem humilhadas, para que eles não puderem ser humilhados. Então isso aqui é como a sociedade trata a mulher, tá bom? Até os dias de hoje as mulheres são humilhadas e maltratadas, mas não é assim que Deus quer, tá bom? A gente vai ver no final do vídeo como que Deus quer que a gente trate as mulheres, tá? Então isso aqui também traz indignação. Essa proposta, isso aqui, de forma alguma a gente pode concordar com isso daqui, tá bom? Isso aqui era costumes da sociedade daquela época, tá bom? E até hoje tem muitos homens machistas que acham que as mulheres têm menos valor do que os homens, mas de maneira nenhuma Deus não concorda com isso, tá bom? Verso 25. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Olha que coisa terrível. Abusaram da moça, da concubina de Belém, até a noite, né? E de manhã a deixaram. Misericórdia, Santa Jesus Cristo. Essa mulher foi muito humilhada, Santa Deus. Verso 26. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Então o resto das forças que ela tinha, que muito provavelmente ela foi violentada, mas também ela sofreu violência física também, né? Não foi só violência sexual, porque ela chegou muito mal na casa lá e morreu na porta da casa daquele homem que hospedou eles, né? Verso 27. E levantou-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. O limiar é a soleira da porta, né? Ela chegou na porta, mas não conseguiu nem bater na porta. Ela morreu ali, tadinha, né? Verso 28. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém, não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Então ali ele pegou a sua concubina morta, colocou no jumento e foi para a casa dele, né? Agora aqui vai acontecer outra atitude assim que choca a gente. Tudo aqui nesse texto é de arrepiar, é chocante aqui, né? É terrível esse texto aqui. Verso 29. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. Aqui não tem como não comparar aquela mulher que matou o marido e cortou ele em pedaços e colocou dentro de uma mala, né? Então até nos dias de hoje isso aqui acontece. Toda pessoa que se afasta de Deus tem essa frieza, né? De fazer essas coisas aqui, né? Essa atitude dele é uma atitude desesperada, porque eu vejo muitas pessoas falando mal desse homem aqui, né? Só que aqui, por que ele tomou essa atitude aqui? Desespero, porque como ele se sentiu incapaz de ajudar aquela concubina, ele não conseguiu, porque ele era maioria do que ele não conseguia enfrentar eles, né? E fizeram todo esse mal para sua concubina, que ele gostava, né? Porque ele foi buscar lá na casa do pai, perdoou uma traição, é porque ele gostava dela. E isso chocou ele. Ele achou isso muito errado, muito, ele sofreu muito, porque mataram uma mulher que ele gostava, que ele amava, né? E da maneira que foi feito. Então ele achou isso tão terrível que ele, na mente dele, ele tomou uma atitude drástica de cortar ali em 12 pedaços e mandar um pedaço para cada tribo de Israel. E mandou mensageiros falar o que aconteceu com essa mulher, para mobilizar as tribos de Israel para fazer justiça, né? É a mesma coisa que uma mãe perde um filho de uma maneira terrível, ela quer justiça. E ela mobiliza, ela vai nas redes sociais, ela vai falando assim: olha, aconteceu isso com meu filho, isso não está certo. E faz campanhas para chamar a atenção das pessoas, porque ela precisa de que a justiça seja feita, porque ela está sentindo uma dor tão grande, porque ela foi tão incapaz de ajudar o filho, a pessoa que morreu, tanto faz, que nem esse homem aqui, ele tiraram algo importante dele de uma maneira terrível. Então ele quis chamar a atenção de todos para a sua dor, e ele queria justiça. Então essa foi a maneira que ele encontrou. Foi a melhor maneira possível? Não foi, né? Mas foi uma atitude de desespero aqui, tá bom? Verso 30. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai.
Então isso aqui chocou, trouxe uma mobilização. Toda a nação de Israel se comoveu com essa história e se indignou e quiseram fazer justiça. Só que a gente vai ver que no próximo capítulo a gente vai ver que, santo Deus, essa história só piora, tá? Vocês não pensam que vai ficar bonitinho daqui pra frente, não. Até o final do livro de Juízes é só coisas horríveis, só decisão errada, porque eles se afastaram de Deus. Agora vamos ver como o nosso Deus valoriza a mulher, né? É diferente, totalmente diferente do texto que a gente leu agora do Juízes 19, né? Que a mulher era maltratada perante a sociedade. Ela tinha um menor valor do que o homem, né? Mas perante Deus é bem diferente. Aqui, ó, leiam na casa de vocês Efésios, capítulo 5, do verso 22 até o 33, tá bom? Eu escolhi essa parte aqui porque é o que mais retrata o que aconteceu aqui neste capítulo. O levita, ele entregou a sua concubina para sofrer humilhação no lugar dele, né? Mas o nosso Deus foi diferente. Ele se entregou, ele se humilhou para que a gente pudesse ser salvos, né? Então tem uma diferença muito grande. O nosso Deus, ele se entrega, ele se humilha para que a pessoa encontre a salvação. E o levita ali foi covarde, não se sacrificou, né? E o papel do marido é exatamente esse. Aqui, ó. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Então aqui o papel do levita, ele deveria ter se entregado no lugar dela, né? Esse é o papel do homem. O homem, ele protege a sua esposa, como Cristo protege a igreja, tá certo? Então Deus valoriza tanto a mulher que ele manda, isso aqui é um mandamento, tá? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Então o marido tem que estar disposto até se dar a sua própria vida para proteger a sua esposa e para fazê-la feliz. Então esse é o papel da mulher perante o nosso Deus. Deus valoriza a mulher no máximo, tanto que ele pede para o homem se sacrificar por ela, como Cristo sacrificou pela sua igreja. Vocês entendem como Deus valoriza a mulher? A mulher muito valorizada por Deus. Esse é só um dos textos, tem muitos textos que Deus valoriza a mulher, né? Mas esse é o texto que mais se encaixa aqui com esse Juízes capítulo 19, né? Porque o levita foi covarde e em vez dele se entregar para proteger a sua esposa, não. Ele entregou a sua esposa para ser humilhada no lugar dele, né? E, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a vocês mesmos. E a mulher trate o marido com todo respeito. A gente viu aqui também nessa história que a mulher ela não tratou o seu marido com respeito, né? Ela o adulterou, ela traiu ele. Então, este capítulo 19, ele mostra tudo o que não devemos fazer, né? E aqui no Efésios ensina como que Deus quer que a gente faça. Todo mundo entendeu? Então, perante a sociedade, leiam Juízes capítulo 19, vocês vão ver como que a mulher é tratada, né? E como o homem é tratado também, porque ela adulterou ele. Então, perante a sociedade está tudo errado, né? Nós fazemos tudo errado. Mas perante Deus, ele deseja, ele ordena para a gente que a gente ame nossas mulheres e protegemos elas, estejamos dispostos a sacrificar por elas, como Jesus Cristo se sacrificou pela igreja. E as mulheres tratem seu marido com respeito. Não é para adulterar, não é para ofender, não é para humilhar seus maridos, tá bom? Tem que ter essa união, um ajudando o outro, um vivendo para o outro, porque agora são uma só carne. E a obrigação de vocês é um fazer o outro feliz. Doação. Se dê para sua esposa, doe seu tempo, doe o seu amor para o seu marido e vocês serão felizes. Isso é o que Deus deseja para nós, tá bom? Mas infelizmente, quando a gente assiste as notícias, a gente vê que a sociedade não está fazendo como Deus nos ensinou, né? Mas nós, igreja, temos o dever de fazer o que Deus nos ensina. E quando a gente pratica, a gente percebe que tudo que Deus nos ensinou é para o nosso bem. A gente percebe que quando a gente trata bem a esposa trata bem o marido, o casal é muito mais feliz e a sociedade é muito melhor, porque os filhos crescem num ambiente saudável e as próximas gerações são uma geração abençoada. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem por Deus, por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.